Olá, caro participante. Que bom recebê-lo na nossa jornada de educação alimentar e nutricional, pensada especificamente para as escolas de educação infantil que trabalham com o Programa Nacional da Alimentação Escolar. É um prazer recebê-lo. Eu gostaria de destacar a importância da jornada. Ela foi pensada como uma estratégia de fomento e as boas práticas, as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvida no nosso ambiente escolar. A nossa jornada acontece durante o ano de 2017. Nós temos 6 grandes temas mobilizadores e o nosso tema agora, que estamos iniciando, o segundo tema, são os alimentos regionais brasileiros. Bom, o Brasil ele é conhecido mundialmente por toda a nossa diversidade cultural, diversidade de recursos minerais, naturais, e também pela nossa diversidade em termos de alimentos. Alguns alimentos são muito característicos e ainda hoje são fortemente difundidos como características culturais de determinadas regiões. Mas outros alimentos, ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, foram perdendo a sua importância no contexto da alimentação. Por isso, nessa etapa da nossa jornada de educação alimentar e nutricional, nós temos a intenção de valorizar os alimentos produzidos localmente. Nós sabemos que a produção local ela traz diversas vantagens na produção desses alimentos, não é? O custo desse alimento é diferenciado, nós conseguimos resgatar a questão cultural desses alimentos e conseguimos também desenvolver localmente a economia dessa produção local, de onde há essa produção local. Por isso que, no nosso projeto de jornada de educação alimentar e nutricional, nós fizemos questão de destinar um tema específico para os alimentos regionais. Ainda em parceria com o Ministério da Saúde, a Embrapa, nós teremos a fala do Nuno Rodrigo, que é um dos colaboradores da Embrapa, que trabalhou para a produção do livro Alimentos Regionais Brasileiros. O livro conta com mais de 500 páginas e traz aí um número gigantesco e variado de frutas, verduras, leguminosas, hortaliças, para que vocês possam consultá-lo e trabalhar essas atividades durante o nosso tema Alimentos Regionais Brasileiros. Então, mobilize a sua escola, participe dessa criação, dessas atividades, não é? E mãos à obra. Eu agradeço e desejo sucesso a todos na jornada de educação alimentar e nutricional. Um abraço. O livro Alimentos Regionais Brasileiros ele é uma iniciativa muito bacana que busca relacionar os alimentos disponíveis no Brasil e que a gente encontra pelo Brasil afora, com a questão da tradição, com a questão do regionalismo, né? Ele é subdividido em 5 regiões, apresenta os alimentos, né, onde eles são mais frequentemente consumidos, então, seja a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e apresenta algumas características básicas, né? Características básicas do alimento em si, o uso culinário e também alguma curiosidade, né, numa seçãozinha que a gente chama de Você Sabia Que. Tá? E, inicialmente, claro, também aparece ali o nome científico, os nomes comuns, né, destacando o que ele é mais utilizado como título desse alimento, né, os nomes regionais, e a origem dele. E o bacana é que a gente vai ver que existem muitos alimentos desses que a gente chama de tradicionais, né, e que são nativos do Brasil, botanicamente falando, eles são realmente originados, a origem botânica deles é o território brasileiro, e existem outros alimentos que são exóticos, que foram introduzidos, que foram trazidos, né? Ou até em eras pré-colombianas, que foram trazidos de outras regiões, antes mesmo da chegada dos europeus, e depois no processo de colonização também, com a vinda dos africanos, com a vinda dos colonos europeus, esses materiais foram introduzidos no país e acabaram ganhando um cunho regional muito forte. Tá? Então, a gente tem no livro, mais ou menos, metade das espécies são nativas do Brasil e outras metades que a gente chama de naturalizadas, tão bem adaptadas que elas são, tão utilizadas que elas são, a gente chama de naturalizadas, por essa força do uso. Tá? E é interessante ressaltar que muitos desses alimentos que foram abandonados, outros ainda são bastante utilizados, mas muitos que foram abandonados, isso se deve muito em função do padrão da sociedade que foi se transformando, né? Então, a sociedade foi passando do meio rural para o meio urbano, se verticalizando nas cidades, né, em edifícios e tal, já não tendo nem mais os quintais nas cidades, que antigamente, mesmo dentro da cidade, existiam as hortas, os quintais produtivos.
Mas, hoje em dia, cada vez mais, é a questão da verticalização do meio urbano, fazendo com que muitos materiais fossem abandonados, né? Paralelo a isso, claro, a cadeia produtiva, né? A mídia e tal, e trazendo uma alimentação mais globalizada. Esse livro é super importante à medida que traz alimentos que faziam parte da nossa cultura, da nossa tradição, e que vem perdendo espaço em função dessa mudança dos padrões da sociedade. Né? Exemplo disso, a araruta, que era muito consumida no passado, era dada para as crianças, que não dava cólica, etc., etc., e muito saudável, muito forte, e hoje é praticamente desconhecida. Tá? Então, ali vem o resgate, a ideia de trazer o resgate da araruta, né? Fortalecendo a iniciativa nesse sentido. Outros exemplos, o mangarito, que é uma iguaria culinária, foi muito usado no passado, tem citações desde o tempo dos indígenas e que, hoje em dia, é desconhecida a maioria da população. O jacatupé, o ariá e tantas outras que tem pelo Brasil afora, essas nativas do Brasil que eu estou citando. Mas existem outros materiais que foram introduzidos também e que fazem parte da nossa cultura, são bastante utilizados em alguns territórios, a exemplo da vinagreira, por exemplo, dos inhames, dos carás, né? A vinagreira veio da África, mas é tão comum no Maranhão que todos acham que ela é nativa do Brasil. Na verdade, é um material naturalizado, que foi introduzido com os africanos e se tornou muito popular no Maranhão. Tá? O cuchá, né, que veio com esse nome lá da África, né, da região do Benin, cuchá, e que virou o cuchá, o arroz de cuchá no Maranhão, que é provavelmente o prato mais utilizado lá. Existe o jambu e a chicória, que esses são nativos do Brasil para o norte, por exemplo, ressaltando aí algumas de algumas regiões, tá? A araruta e a vinagreira no Nordeste. No Sudeste, a gente tem taiobas, couves, né, e serralha e tantas outras. No Sul, tem o tomate de árvore, tem a fisales e outras espécies. No Centro-Oeste, tem os carurus, tem o caramuela, né, que substitui a batata em climas tropicais. Então, a gente tem aí uma diversidade alimentar gigantesca. No quesito de frutas, por exemplo, no item de frutas, né, o livro é subdividido em frutas, hortaliças, raízes e tubérculos, temperos, leguminosas, né, na linha dos feijões, vamos chamar assim, e preparações, né, farinhas, preparações assim em geral. E na linha de frutas, o Brasil é de uma riqueza alimentar gigantesca, né? Eu trabalho mais com hortaliças, mas a gente, no livro, está muito forte a questão das frutas. Nós temos frutas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, com suas particularidades aí fantásticas, algumas praticamente só conhecidas no Brasil, né, e que poderiam ganhar aí um uso muito maior, mesmo dentro do Brasil, e talvez até oportunidades de maior expansão pelo mundo afora. Então, ressalto, o livro é realmente de uma importância gigantesca para a gente valorizar, né, o que tem de alimento disponível, e o Brasil tem uma base alimentar ainda bastante ampla, mas ela vem se restringindo passo a passo em função de globalização, de mídia, de urbanização, como a gente já falou. Mas eu acho que a gente pode usar iniciativas como essa e tantas outras que ocorrem por aí afora, fortalecendo essas iniciativas que estão trabalhando com a valorização do produto regional, do alimento tradicional. Eles trazem oportunidade de renda, eles trazem riqueza alimentar gigantesca, são espécies que são muito mais adaptadas do que essas de cadeias produtivas gigantes, né, muitas vezes introduzidas e que têm uma necessidade de toda uma cadeia de insumos e de agrotóxicos, tudo isso junto, né? Então, a gente tem nesses alimentos regionais uma possibilidade de produção muito mais saudável, né? São oportunidade de renda para os agricultores, significam saúde para os consumidores, né? E o importante dessa iniciativa particular aqui, né, na parte da educação, é que os jovens, né, as crianças, os adolescentes, comecem já a retornar, eu não digo a conhecer coisas novas, não, a resgatar o conhecimento, inclusive buscando junto aos seus familiares mais experientes, né, os adultos maiores, como se fala em algumas outras línguas, né, os mais idosos, que tentem resgatar o consumo dessas espécies, que eles vão encontrar muita riqueza nesse material. Tá? E, às vezes, produtos que estão ali do lado, né, alimentos que estão do lado da sua casa, ou no quintal, ou, às vezes, nos terrenos baldios, às vezes, viçando espontaneamente, e que são extremamente nutritivos, extremamente ricos, muito saborosos. Tá? É uma questão, às vezes, de preparo. Às vezes existe uma rejeição, mas, na verdade, é o preparo que faz com que eles fiquem bastante atraentes, né, atrativos. Então, que resgatem essa história um pouco e que comecem a fazer estudo disso, trabalhos no colégio, na escola, porque realmente é muito bacana a gente resgatar
E lembrando, o tempo todo nos é passado que a gente vive num mundo de escassez, e, na verdade, a gente tem uma riqueza gigantesca, um patrimônio aí disponível, e a gente tem menosprezado esse patrimônio alimentar que o Brasil possui. Então, fica o recado, nós vivemos num mundo de abundância, tá? Existe muita comida disponível aí do nosso lado, muito alimento saudável e disponível para todos terem acesso a ele.